Olá, pessoal. Falando agora sobre a modalidade culposa, ou melhor, as modalidades culposas no crime de explosão. Nós vimos que existem lá duas espécies de modalidades culposas relacionadas ao uso de dinamite ou substância análoga e a outros explosivos que não sejam essas substâncias, ou seja, dinamite e substâncias análogas à dinamite. Bom, o que importa para nós agora é que tanto na primeira hipótese quanto na segunda, e vocês vão notar a diferença ou a falta de diferença do tratamento ao final da explicação, são de menor potencial ofensivo. O que significa isso? Já ouviram falar em crimes de menor potencial ofensivo? Acredito que sim. Vamos lá. São todas as infrações penais. Quando falamos em infrações penais, são tantos os crimes quanto as contravenções penais. Então, são todas as infrações penais cujas penas combinadas abstratamente em seu grau máximo, ou seja, penas máximas de crimes, contravenções, obviamente que elas não passam desse patamar que eu vou falar já, são iguais ou inferiores a 2 anos. É isso. Então, repetindo agora de forma direta, sem explicação, são infrações penais de menor potencial ofensivo, as contravenções penais e os crimes cujas penas combinadas abstratamente em seu máximo são iguais ou inferiores a 2 anos. Repetindo, mais uma vez, eu sei que vocês estão anotando. Então, as infrações penais de menor potencial ofensivo são as contravenções penais e os crimes cujas penas combinadas abstratamente em seu máximo são iguais ou inferiores a 2 anos. É isso. Vamos lá. Voltando então na análise do parágrafo 3º do artigo 251, que trata da explosão culposa. Então temos aí duas modalidades. A primeira, no caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substâncias de efeitos análogos, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Gravem a pena máxima da primeira hipótese culposa. Máximo 2 anos. Logo, infração penal de menor potencial ofensivo. Bom, nos demais casos, ou seja, que não há uso de dinamite ou de substância de efeito análogo, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Gravem a pena, 1 ano. Então, pena máxima com uso de dinamite ou substância análoga, 2 anos. Sem essas substâncias, 1 ano. O que difere um crime do outro em relação à quantidade de pena? Nada. Isso é assustador. É um equívoco do Código Penal. O Código Penal foi editado na década de 40, em 1940 especificamente. Em 1995 foi editada a Lei 9.099, desculpem. A Lei 9.099, ela estabelece os juizados especiais cíveis e criminais. Para nós importa os criminais. Acontece que originariamente a Lei 9.099 de 95 estabelecia que a pena combinada abstratamente em seu máximo era igual ou inferior a 1 ano. Isso foi assim até 2001, quando foi editada uma lei que instituiu os juizados especiais criminais federais. Essa lei estabeleceu o patamar máximo de 2 anos para crimes de competência da Justiça Federal. Acontece que, nesta hipótese, muitas pessoas, entre elas eu estava também nesse grupo de advogados atuantes na esfera criminal, e era uma fase da vida que eu advogava para pessoas que praticavam crimes comuns e não crimes econômicos, e um dos casos era um porte ilegal de arma, o porte ilegal de uso permitido da lei anterior, inclusive, não era o Estatuto de Desarmamento, e a pena combinada abstratamente em seu máximo não ultrapassava o patamar de 2 anos. E eu fui lá até o juiz e pleiteei os benefícios da Lei 9.099 por conta dessa alteração, em decorrência do princípio da isonomia, pois eu não poderia tratar pessoas em circunstâncias idênticas de formas diferentes. Isso afronta o princípio da isonomia. E isso repercutiu no judiciário, se formou uma sólida jurisprudência que resultou
como fonte de inspiração para que o legislador alterasse a Lei 9.099 e fizesse a adequação em relação à quantidade de pena máxima para 2 anos. Bom, a princípio, eu até fui um dos que deu causa a isso por conta dos pleitos que demonstravam a afronta ao princípio da isonomia, pelo meu inconformismo lá imediato em causas penais. Mas com o passar do tempo, estudando um pouco mais direito penal, me aprofundando um pouco mais, eu notei que não é essa a interpretação é correta, o problema é a expansão, o aumento de pena máxima para que o delito seja classificado como de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque isso gera impunidade. Vamos ver? Os crimes de menor potencial ofensivo, eles se submetem a um procedimento completamente diferente de todos os outros delitos. É uma sistemática que rompe com o modelo tradicional brasileiro de décadas. Essa sistemática estabelece, por exemplo, se ocorrer um fato delituoso de menor potencial ofensivo, essa ocorrência policial, ela resulta no boletim de ocorrência? Não. Ela resulta na lavratura de um termo circunstanciado. Já devem ter ouvido falar, o vulgo TC. O termo circunstanciado nada mais é do que o registro da ocorrência de forma similar ao boletim de ocorrência, mas não leva essa nomenclatura. É um termo circunstanciado porque trata de uma infração de menor potencial ofensivo. É uma competência constitucional em razão da matéria, artigo 98, inciso 1 da Constituição. Mas o que importa aí é o seguinte, pessoal. Esses delitos, se o sujeito for pego em flagrante, ele só é preso em flagrante se ele não aceitar o compromisso na delegacia de polícia de comparecer no juizado especial criminal. Geralmente o delegado tem lá a pauta do GCRIM em relação ao distrito policial dele. Tem uma data X e aí com os horários ele vai encaixando conforme as ocorrências de menor potencial ofensivo. Ou quando não há essa pauta pré-determinada pelo judiciário, ele simplesmente assina um termo de compromisso de comparecer quando for intimado. Então, se ele assume esse compromisso por termo ou já pautado no horário previamente definido ali pela autoridade policial, ele não é preso em flagrante, não se lavra o auto de prisão em flagrante. Se lavra o quê, então? Termo circunstanciado também. Então, hipóteses que não são de flagrante, termo circunstanciado. Hipóteses que são de flagrante, termo circunstanciado, se o autor do fato assumiu o compromisso de comparecer no GCRIM. Acontece, pessoal, que o GCRIM tem lá um procedimento inicial chamado preliminar. É uma audiência preliminar porque não é ainda uma etapa processual, é uma etapa ainda na fase inicial da persecução penal, em que se utilizam meios alternativos de resolução de conflitos. Se a ação penal é pública incondicionada, e aí depois na pública condicionada à representação, se houver representação diante da frustração de uma audiência que eu falo já, que é de composição civil dos danos, o Ministério Público tem a legitimidade, caso estejam presentes lá prova da materialidade, indícios robustos de autoria em relação ao autor do fato, para propor uma transação penal. A proposta de transação penal diz respeito à imposição de uma medida que não é pena, embora o artigo 76 da Lei 9.099 disponha que é uma aplicação antecipada de pena, não tem natureza de pena. Mas por quê? Porque existe um brocardo jurídico que vocês conhecem, eu já falei para vocês, é muito repetido. Nulla poena sine judicio. Nula é a pena sem juiz, nula é a pena sem processo, nula é a pena sem jurisdição. Não é possível aplicar uma sanção penal sem o devido processo legal. Esse brocardo foi consagrado no nosso ordenamento jurídico, especificamente no artigo 5º, inciso 54 da Constituição, que exige o devido processo legal
para que as pessoas percam seus bens ou as suas respectivas liberdades. Então, voltando, a medida tem natureza, então, de algo despenalizante, por isso eu prefiro a nomenclatura de medida despenalizante, porque não importa em reconhecimento de culpa, o sujeito não se submete à prisão, não há sentença penal condenatória, não há processo que conduza a uma sentença penal, não há acusação criminal formal apresentada pelo Ministério Público. O que existe então? Simplesmente uma proposta de transação penal direta. O sujeito aceita ou não cumprir medidas restritivas de direitos, não são penas, embora sejam similares ou até idênticas às penas, mas não tem natureza de sanção penal. É isso que importa. E qual o efeito de tudo isso? Bom, ele precisa reparar o dano, se não reparar, não tem direito à medida, salvo a impossibilidade de fazê-lo. Isso é muito comum no Brasil, porque é um país miserável, pessoas são muito pobres. E além disso, pessoal, a única marca, o único registro é o judicial para evitar um novo benefício no prazo de 5 anos. É assim que funciona. Como assim judicial? Não, o registro policial, na divisão de capturas, no Instituto de Identificação, se eventualmente houve lá um indiciamento, que geralmente não ocorre, mas excepcionalmente pode ser que a infração seja apurada mediante inquérito, e aí pode resultar no indiciamento, mas se depois houver uma transação penal, todos esses registros devem ser apagados para que fique somente o judicial pelo prazo de 5 anos para evitar um novo benefício. É essa a consequência mais drástica em relação à transação penal. Acontece que esse modelo, quando houve a exasperação da pena de 1 para 2 anos, pena máxima, acabou abarcando mais de 2/3 do Código Penal e mais de 2/3 de toda a legislação penal brasileira. Então, boa parte das infrações penais que nós vamos estudar são de menor potencial ofensivo, o que é um pouco frustrante, porque às vezes condutas graves, como por exemplo o crime de ameaça, é de menor potencial ofensivo. Em outras palavras, a pessoa da visão comum acredita que pode cometer infrações penais a cada 5 anos, de natureza leve, e que ficarão impunes por conta disso. Isso acaba servindo de incentivo à criminalidade pequena, é claro, e serve também como medida nada pedagógica e que acaba distorcendo o nosso modelo jurídico. Então, aí voltando no parágrafo 3º do artigo 251, que trata lá da explosão, vocês vão notar que, usando dinamite ou não, sendo o caso de explosão culposa com dinamite ou substância de efeitos análogos, ou com outras substâncias que não são tão graves assim, a consequência é idêntica. É uma transação penal e o sujeito vai cumprir lá uma medida despenalizante, geralmente uma prestação de serviço à comunidade, pode pagar inclusive só a multa e se livra solto, tranquilamente. É isso. Essa é a crítica. Eu encerro esse vídeo agora e prossigo com o próximo no estudo do uso de gás tóxico ou asfixiante. Até já!